Alô, meu amigo e minha amiga do nosso canal DIP Direito Público. Com esse vídeo de hoje, que nós vamos gravar agora, eu estou encerrando os meus comentários acerca da ação de improbidade administrativa prevista na Lei 8.429 de 1992 e também, podemos dizer assim, encerrando este estudo que nós iniciamos há alguns meses atrás, falando sobre a Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Eu disse no início que era uma lei muito enxuta, uma lei muito simples, de ser lida, mas é uma lei de natureza bastante complexa. Tanto é verdade que nós gravamos vários vídeos falando sobre esta lei. E hoje eu tenho o prazer, a satisfação de estar encerrando esse trabalho sobre esta ação judicial da improbidade administrativa e sobre esta lei, esperando que vocês tenham tido um proveito aí eficiente, satisfatório desse nosso estudo. E para encerrar este trabalho sobre a ação de improbidade administrativa, eu já havia anunciado no último vídeo que eu faria uma indagação, uma última indagação, até porque esse estudo sobre a ação de improbidade administrativa eu tenho feito através de questionamentos e respostas para vocês que estão me acompanhando aí através deste nosso canal. E eu quero fazer então a última indagação a respeito desta lei de improbidade administrativa e posso dizer para vocês que é uma matéria nova, é um assunto novo. E qual que é esta indagação, então? A pergunta que eu faço é a seguinte: na ação de improbidade administrativa proposta pelo município ou pelo Ministério Público, pode ser feito um acordo nesta ação com os envolvidos, com os agentes públicos? O município propôs uma ação contra o prefeito, o secretário, o advogado da prefeitura, por exemplo, e a ação está em curso, ou a ação foi ajuizada agora. Pode haver um acordo, o município pode fazer, vamos fazer um acordo para encerrar isso, você cumpre aquilo que eu estou impondo aqui, nós colocamos um ponto final nesta ação. É possível o acordo na ação de improbidade administrativa? É possível essa transação entre as partes? Se nós analisarmos hoje, na data de hoje, podemos dizer que não. Não se admite acordo na ação de improbidade administrativa na data de hoje. Mas posso afirmar a vocês que a partir do dia 23 de janeiro deste mês, nós, com a entrada em vigor da Lei 13.964, que é do dia 23 de janeiro de 2020, pode ser feito acordo nas ações de improbidade administrativa. Ou melhor, a lei é do dia 24 de dezembro de 2019, Lei 13.964, do dia 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei 13.964, que é a chamada Lei Anticrime, que faz parte deste pacote enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, assim que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, para o Congresso Nacional. Houve um envio deste projeto, chamado Anticrime, que agora resultou nesta Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Esta lei vai passar a vigorar a partir do dia 23 deste mês, ou seja, esta lei foi publicada e sancionada no mesmo dia pelo presidente Bolsonaro, no dia 24 de dezembro. Mas existe uma previsão nesta lei, mais especificamente, aqui no seu vamos examinar aqui. Artigo 20, dizendo que ela vai entrar em vigor 30 dias após a sua publicação. Então ela já foi publicada, ela já foi sancionada, obviamente, publicada, estão
se aguardando esse prazo de 30 dias para que ela entre em vigor. Então, ela vai entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E, a partir daí, nós vamos poder ver ações de improbidade administrativa sendo concluídas por acordo entre as partes. Então, vai haver a possibilidade de acordo. Então, volto a repetir, de acordo com a legislação de hoje, da Lei 8.429 de 1992, não se tem acordo em ação de improbidade administrativa. A partir do dia 23 de janeiro deste ano, pode haver acordo entre as partes que estão envolvidas com o Ministério Público, com o município. Então, existe essa possibilidade. O que diz a lei hoje? O parágrafo 2º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. Diz o seguinte: é vedada, ou seja, é proibida a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput desta lei, que trata esta lei. Então, quer dizer, o parágrafo 2º do artigo 17 diz o seguinte, em outras palavras: não é permitido fazer-se acordo nas ações de improbidade administrativa. Ponto. Então, hoje, até o dia 22, não podemos falar em acordo. A partir do dia 23 de janeiro, com a entrada em vigor da lei conhecida, ou já conhecida como a Lei Anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, houve uma alteração neste parágrafo 2º que eu acabei de ler para vocês do artigo 17. Então, vou repetir, o artigo 17, parágrafo 2º do artigo 17 dizia o seguinte, ainda diz, né, até o dia 22, é vedada acordo, transação das ações de improbidade. O que essa lei nova trouxe, alterando a redação deste artigo? Está assim redigido esse parágrafo 2º agora, do artigo 17. As ações de que trata este artigo, ou seja, as ações de improbidade, admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo nos termos desta lei. Então, pode haver um acordo. Então, não está taxativamente escrito aqui que tem que ser feito acordo. Admitem. Ora, se admitem, podem ser analisadas propostas para pôr fim nesses processos judiciais. Só que tem um detalhe: as condições deste acordo foram também estabelecidas nesta lei nova, chamada de anticrime, no artigo 17A e nos seus parágrafos e incisos. Todavia, o presidente Bolsonaro vetou este artigo. Então, vocês vão ver que nós temos uma lei que fala que pode ser feito acordo nas ações de improbidade administrativa, mas as condições que estavam estabelecidas no artigo 17A da Lei de Improbidade foi vetado pelo presidente da República. Então, o que dizia esse artigo que foi vetado? Ou seja, nós temos o parágrafo 2º do artigo 17 que fala da possibilidade de se fazer acordo. E o artigo 17A, que foi acrescentado pelo Congresso Nacional na Lei 8.429 de 92, foi integralmente vetado pelo presidente da República. O que diz esse artigo 17A? Vamos ver. O Ministério Público poderá, conforme a circunstância do caso concreto, celebrar acordo de não persecução cível, desde que, ao menos, advenham os seguintes resultados. 2 pontos. Aqui está um ponto porque o presidente da República vetou esse artigo. Vocês percebam que no artigo diz que o Ministério Público poderá fazer esse tipo de acordo nessas condições que estão sendo estabelecidas. Não se deu oportunidade
para que o acordo fosse feito também pelo município, como autor, por exemplo, de uma ação de improbidade administrativa. Porque nós já falamos, o autor da ação de improbidade ou é o município ou é o Ministério Público. Aqui nesse artigo 17A, diz que o Ministério Público só poderia estar fazendo esse acordo. Daí, nós encontramos uma das razões do veto apresentado pelo presidente da República, que ele achou que não estava certo só o Ministério Público, que o município também poderia fazer. Mas como ele não tinha o poder de alterar essa lei, ele não pode fazer uma emenda ao presidente da República, já estava lá para ele sancionar ou não, ele vetou esse artigo, que dizia, repito, o Ministério Público poderá, conforme a circunstância do caso concreto, celebrar acordos de não persecução civil, desde que, ao menos, advenham os seguintes resultados. Aí vem aqui as condições, que também foram todos vetados, porque foi vetado no caput, perdeu sentido os outros incisos e parágrafos desse artigo. O inciso 1 dizia o seguinte, condição para se fazer acordo, que estava previsto, que foi vetado. Primeiro, ressarcimento integral do dano. Para que fosse proposto um acordo, tinha que ser ressarcido o dano causado pelo agente público à pessoa jurídica lesada, no caso o município aqui no nosso estudo. 2, reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Era outra condição, que também foi vetado. E terceiro, o pagamento de multa. Então nós podemos ver que o legislador aqui, nesse caso, nesse texto revogado, que não está valendo, só para a gente entender qual que era a proposta desses acordos, fixou o quê? Ressarcir o prejuízo aos cofres públicos, devolver aquilo que foi pego de forma ilegal, através de ato ímprobo à pessoa jurídica, e pagamento de uma multa. Então, todas aquelas outras sanções que nós já estudamos no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa foram excluídas. Por exemplo, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, tudo isso aí foi retirado. Ou seja, existe realmente uma proposta que pode ser aceita ou não pelas partes. Se era viável ou não, a gente tem que analisar cada caso, tá certo? Então, estas foram as condições propostas nesses incisos. E também, nesse mesmo artigo 17A vetado, tem o parágrafo 1º que dizia o seguinte, em qualquer caso, a celebração do acordo levará em conta a personalidade do agente público, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade administrativa, bem como as vantagens para o interesse público na rápida solução do caso. Parágrafo 2º. O acordo poderá ser celebrado no curso da ação de improbidade administrativa. Um outro motivo que levou o presidente Jair Bolsonaro a vetar esse artigo, esse parágrafo. Ele entendeu o seguinte, que o acordo deveria ser feito no começo, não no curso da ação, porque aí o agente já tinha condição, já tomar conhecimento de outras coisas, e não ia surtir tanto efeito esperado, que um dos objetivos é enxugar essas ações do judiciário. Esta foi uma segunda alegação do presidente. Parágrafo 3º. A negociação para a celebração do acordo ocorrerão entre o Ministério Público e o investigado, ou o demandado e o seu defensor. Parágrafo 4º. O acordo celebrado pelo órgão do Ministério Público, vocês vejam que fala pelo órgão do Ministério Público, não fala município, com atribuição no plano judicial ou extrajudicial, deve ser objeto de aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão competente para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 5º. Cumprido o disposto no parágrafo 4º desse artigo, que eu acabei de ler, o acordo será encaminhado ao juízo competente para fins de homologação. Então, tudo isso que eu acabei de ler para vocês foi vetado pelo presidente da República. O que sobrou aqui, então, da questão desse tipo de acordo? Foi o parágrafo 2º do artigo 17, que diz o quê?
Repito, as ações de que trata este artigo admitem celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. E acrescentou-se também, e está vigorando também, juntamente com o parágrafo 2º, o parágrafo 10A no artigo 17. O que diz o artigo 10A novo, que vai entrar em vigor agora, dia 23 que eu falei, né? 23 de janeiro de 23 de janeiro de 2020. O que diz esse parágrafo 10? Havendo a possibilidade de solução consensual, ou seja, de um acordo, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. O que quer dizer isto? O município ajuizou uma ação de improbidade contra um agente público ou vários agentes públicos. Ou o Ministério Público ajuizou uma ação da mesma natureza. Os agentes públicos serão citados para contestar aquela ação. Tá certo? Aqui fala contestação, deveria ser até no prazo da manifestação prévia, né, antes de receber a ação. Mas vai existir então aquela parte inicial, faz-se a manifestação prévia, se a ação for recebida, o agente público é citado para contestar, prazo de 15 dias. Neste prazo, ele vai manifestar o seu interesse numa composição, tá? No prazo de 90 dias. Tá? No prazo que ele tem de 15 dias, ele vai manifestar que tem interesse em fazer uma composição, pedindo a suspensão pelo prazo de 90 dias. Como o próprio Ministério Público pode também fazer essa petição, pedindo a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, tendo em vista que o caso comporta conciliação. Então, vejo, senhores, que ficou agora o seguinte, criado essa possibilidade de acordo, fixando o prazo que eu tenho para manifestar esse acordo, mas as condições do acordo foram excluídas da lei. Sendo assim, isso vai ficar a cargo do Ministério Público e do município. E nós temos que aguardar, então, para ver qual que serão as propostas, ou quais serão os posicionamentos que serão adotados pelo município e pelo Ministério Público em relação a esses tipos de acordos em ação de improbidade administrativa. O que o município vai propor? Eu proponho o acordo da seguinte forma: ouve-se a parte contrária, os investigados ou os próprios já réus, agentes públicos, vão dizer, não, eu concordo sim, vou cumprir direitinho, ou eu não concordo, ou eu concordo fazendo uma contraproposta. Então nós temos que aguardar a entrada em vigor desta lei para saber como vai ser o comportamento dos autores desta ação, do Ministério Público, do município e do próprio juiz que vai homologar esse acordo. Porque o acordo pode ser feito e um juiz, não vou homologar, o acordo está sendo prejudicial ao erário público. Por exemplo, o acordo está sendo prejudicial ao erário público, eu não vou homologar. Prossegue-se o processo. Mas se for um acordo viável, que as partes chegaram a um ponto comum, o juiz entendeu que esse acordo está bom, ele vai homologar e o processo extingue. Extinguindo-se esse processo, nós vamos ter uma grande vantagem, que vamos enxugar a máquina judiciária, né? O judiciário vai deixar de ter várias ações em curso. E uma pergunta que se fica aí no ar é o seguinte: o presidente da República fez um veto não admitindo o acordo nas ações em curso. Mas aqui ele estava se referindo àquelas ações ajuizadas depois da lei. Ou seja, a pessoa não manifestou a intenção de fazer acordo em 90 dias e lá na frente tenta-se um acordo. O presidente da República entendeu que nesse caso não seria viável. Mas eu entendo que é possível, nessas ações que já estão em curso, que se faça um acordo a qualquer tempo, desde que haja o interesse do Ministério Público, do município e das partes envolvidas. Se isso vier a ocorrer, aí que nós vamos ter uma queda realmente drástica nesse número grandioso de processos envolvendo improbidade administrativa por esse Brasil afora.
vai ser muito vantajoso para o município, vai desafogar a máquina pública. Mas é óbvio que esse acordo tem que ser bom para ambas as partes, não é? Nós vimos muito acordo de condenações que existe suspensão de direito político, a pessoa fica inelegível de 5 anos, 8 anos, sem poder disputar cargo público. Talvez seja interessante fazer um acordo, livrar-se dessa suspensão, se for conveniente, se for benéfico ao interesse público. Então, o que eu digo a vocês é que nós temos que aguardar a entrada em vigor dessa lei, a sua execução na prática, para ver o comportamento que será adotado, tanto pelo Ministério Público como pelo município. Daí sim a gente começar a tirar as nossas conclusões, vão surgir as jurisprudências a respeito do assunto e essas possibilidades ocorrerão. Nós sabemos, nós falamos aqui em acordo em ações judiciais, ou seja, quando já está tramitando no judiciário uma determinada ação. Mas é comum a gente presenciar vários acordos que foram feitos de forma administrativa, ainda na fase de processo administrativo, perante o Ministério Público, não perante o município nunca fez esse tipo de acordo, mas o Ministério Público fazendo proposta de acordo, através de quê? Dos termos de ajustamento de condutas. Então faz-se um termo de ajustamento de conduta antes de propor a ação, isso já existia e existe até hoje, sobre esse determinado tipo de improbidade e o assunto morre ali. Evita-se o ajustamento de uma ação. Aqui é no caso de uma ação já ajuizada. Então já existia isso. E nós temos também, num passado muito recente, mais especificamente, no dia 18 de dezembro de 2015, a presidente Dilma Rousseff editou a medida provisória número 703, de 18 de dezembro de 2015, onde ela criou a possibilidade de se fazer esse acordo de leniência, né? Esse acordo abrangia, no caso, segundo a medida provisória, só as empresas jurídicas que, se tivessem de acordo, fariam a composição, junto ao Ministério Público, de leniência, que é o termo que a gente utiliza, né, no nosso meio jurídico, que é o acordo feito com a pessoa jurídica. O Ministério Público faz um acordo com a pessoa jurídica que está envolvido num ato ímprobo envolvendo a administração pública, faz-se esse acordo, desde que esta pessoa jurídica se disponha a auxiliar na investigação durante o processo, na captura, inclusive, de outras pessoas envolvidas no crime, podemos dizer assim. Então existe uma troca, um benefício, mas existe o favorecimento, a ajuda da pessoa jurídica. Então, a presidente Dilma Rousseff, em 2015, tentou, através dessa medida provisória, criar essa situação de acordo. Acontece que essa medida provisória, ela caducou e não chegou nem a ser discutida no Congresso Nacional. Então, vigorou pouquíssimo tempo, deixou de existir, e somente agora, com essa lei nova, 13.964, de 2019, que esse assunto voltou à tona, através do pacote enviado pelo Congresso Nacional ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi acatado pelo Congresso Nacional e aprovada essa lei, com alguns vetos, inclusive do artigo 17A, dos seus incisos e parágrafos que eu li agora. Então, esta lei entra em vigor agora no dia 23. A partir daí, nós vamos analisar os comportamentos dos autores das ações de improbidade administrativa ao propor os seus acordos, vai aos poucos se formando uma jurisprudência e nós vamos tirando aí as nossas conclusões. Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, eu encerro aqui esse trabalho de estudo da ação judicial de improbidade administrativa. Espero que vocês tenham gostado dessas explanações, de todo esse trabalho que eu fiz aí, às vezes um pouco cansativo, mas eu procurei ser o mais breve possível. Obviamente que tem assuntos que não tem jeito, a gente tem que colocar e enfrentar para vocês poderem entenderem, para que houvesse uma compreensão por todos vocês que me acompanham, por todos vocês que durante todo esse tempo acompanharam aí esse meu estudo dessa lei de improbidade administrativa. Então essa lei,
é uma lei importantíssima para nós. É uma lei importante para o Brasil, para o Estado, para o município e, consequentemente, para nós, cidadãos brasileiros. Espero que vocês tenham gostado. Peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, para que você possa continuar recebendo meus vídeos. Vou entrar agora numa fase nova de discussão sobre o direito eleitoral. Alguns vídeos serão gravados sobre direito eleitoral. Se for possível, eu vou começar a gravar até mais de um por semana, porque atualmente eu publico meus vídeos nas terças-feiras. Mas quem sabe a gente pode publicar até mais de um. A partir do próximo, falarei sobre direito eleitoral relacionado às eleições municipais de 2020, onde serão escolhidos os novos prefeitos e os novos vereadores para o mandato que se inicia em 2021, com 4 anos de vigência. Então eu peço a você que me acompanhe, que compartilhe os nossos vídeos, que ajude com isso, compartilhando, a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.